Olá, seja bem-vindo ao CR News desta sexta-feira, 6 de junho. E vamos começar a edição de hoje falando que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 630 quilos de maconha que estavam escondidos em um carro na rodovia vicinal José Maria Albuquerque, entre Itabapoã e Uchoa, na tarde de ontem, por volta da 1h. A droga estava dividida em 637 tabletes e escondida no porta-malas do automóvel. O carro, que tem placas do estado de Minas Gerais, virou alvo dos policiais após suspeita de tráfico internacional de entorpecentes. O motorista, ao ser abordado, disse que receberia R$15 mil pelo transporte, que saiu do Paraguai com destino à capital paulista, e ele acabou preso em flagrante. Três homens suspeitos de furtar caminhonetes de luxo na região foram presos pela Polícia Civil de Rio Preto por alterar o chassis e revender os veículos em Minas Gerais. Pai, filho e um mecânico estão entre os presos, que foram localizados em uma chácara às margens da rodovia Transbrasiliana, a BR-153, em Rio Preto. No momento da abordagem, eles mexiam em uma caminhonete que foi furtada recentemente em Ribeirão Preto. E segundo os policiais, as placas dos automóveis também eram adulteradas. Conforme as investigações, o trio tinha como alvo furtar veículos nas regiões de Rio Preto e Ribeirão Preto. Antes de praticar o crime, eles adquiriam caminhonetes de luxo a preços baixos por meio de leilões. Depois, furtavam modelos semelhantes aos adquiridos anteriormente e levavam as caminhonetes para duas chácaras em Rio Preto, onde faziam as alterações. As caminhonetes adulteradas eram vendidas em alguns estados brasileiros, principalmente em Minas Gerais. Os suspeitos foram presos e encaminhados à Divisão Especializada de Investigações Criminais. A polícia faz um apelo para que as vítimas de furto se apresentem e ajudem também nas investigações, ressaltando a importância da colaboração da comunidade para combater esse tipo de crime. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E aconteceu ontem, quinta-feira, no final da tarde, a audiência pública sobre os projetos de lei 26/2025 e o 27/2025, que tratam sobre o plano plurianual, o PPA 2026 a 2029, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2026. Os projetos são de autoria do Executivo e a audiência ela foi conduzida por dois integrantes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara de Catanduva, os vereadores David Roger, presidente da comissão, e Manuel Goldiouro, membro. Durante o evento, os vereadores explicaram que a PPA de uma cidade é um documento que estabelece o planejamento estratégico de médio prazo da administração municipal, definindo assim as diretrizes, objetivos e metas para um período de 4 anos. Já as leis de diretrizes orçamentárias é um instrumento legislativo que estabelece as diretrizes, as metas e as prioridades da administração para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, chamada LOA. E estavam presentes, então, o vereador David Roger, Manuel Goldiouro, Ivan Bernardi, pastor Júlio Zanini e Thaís Braz, que participaram da audiência. Estamos recebendo, então, o vereador David Roger, que presidiu a audiência pública e vai trazer dados importantes à população, para ter conhecimento para onde vai o nosso dinheiro, explicar também a importância da audiência pública e a importância da participação dos munícipes. Seja bem-vindo, David, mais uma vez no nosso jornal. Uma boa noite. Muito obrigado, Natália. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com todos os internautas, e sempre estarei à disposição. Muito obrigada. Bom, inclusive, David, as pessoas, os munícipes, eles podem mandar sugestões e propostas até o dia 10 de junho
quando serão então discutidos e votados esses 2 projetos na próxima sessão, terça-feira, né? Exatamente. Nós disponibilizamos um QR Code, acho que vai até... Cauane pode colocar aqui, vai deixar na tela. Disponível aí na tela. É muito importante a participação popular, Natália, porque, na verdade, a população são os clientes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e eles, nada melhor do que os que utilizam o serviço público para falar onde está bom, Sim, onde está ruim, realmente, aonde precisa melhorar. E a intenção desse plano é realmente a gente, de forma efetiva, fazer com que os recursos cheguem até essas pessoas e mudem a vida ou a situação, né, ou melhore a forma de prestação de serviço do Poder Executivo. Bom, nós preparamos aqui, ó, nós deixamos aqui na tela alguns dados importantes, né? Então, o David vai estar falando um pouquinho aqui, por exemplo, da educação, né? Foi aí, vai ser destinado, então, para 2026, 241 milhões de reais para a educação. E aí a pergunta que todos nós queremos saber, né? Para onde vai esse dinheiro? Como utilizar esse dinheiro? Como chegar corretamente na educação? Em relação também à merenda, uma merenda de qualidade a todos os alunos. Eu acho que uma pergunta também interessante é quanto custa um aluno da rede municipal de ensino? Acredito que deve ser igual ou até mais do que um aluno da rede particular de ensino, né? Enfim, eu acho que esses são alguns dos questionamentos, né, que a população se faz. Quando a gente olha números grandes assim, a gente fica tentando entender como chegar até a ponta esse dinheiro. Natália, esse é um dado importante que nós estamos analisando, lembrando que 25% da arrecadação, obrigatoriamente, ela tem que ser destinado para educação, né? Nós fizemos alguns cálculos aí com esse valor de 241 milhões, considerando aí em torno de 10.800 alunos hoje pelo censo de 2023, cada aluno custaria em torno de R$ 1.870 da rede pública. Se nós pegarmos aí uma média de valores do Fundamental 1 e 2, aí, hoje está em torno de R$ 1.200, podendo chegar até R$ 1.500. Então essa é a pergunta e uma das coisas que nós queríamos uma explicação melhor. Quais são os índices? O que nós vamos melhorar investindo todo esse dinheiro? Como nós vamos fazer essa melhoria chegar lá? Porque hoje, se nós fizermos um comparativo entre uma escola municipal e uma escola privada, nós não estamos falando nem de material humano, porque nós temos bons profissionais na educação. Catanduva está bem na educação, né? Nós temos índices bons. Só que se nós falarmos de estrutura tecnológica, laboratórios, quadras, playgrounds, né? Tem escolas hoje que tem até piscina, né? Então, como que nós podemos melhorar efetivamente a nossa estrutura? Merenda. Não é simplesmente servir a merenda, a quantidade, não é análise quantitativa, mas e a qualidade? Sim. Né? Questão nutricional da merenda, como que a gente pode avaliar e melhorar isso para que isso chegue realmente, efetivamente, melhoria na ponta final da linha, que é onde está a população, principalmente a mais carente, que depende exclusivamente do serviço público. Ô David, então a população, os munícipes, eles podem opinar, como por exemplo fez ontem uma das pessoas que estava assistindo, a Andreia, que faz parte de um projeto, ela opinou, olha, eu acho que poderia uma parte de todo esse dinheiro ir para crianças neurodivergentes. Exatamente, Natália. Então, essa é a hora da população, cada um sente a sua dor lá no final da corda. Então, a hora é agora de falar assim, eu preciso nessa minha situação. E uma coisa que nós cobramos também, Natália, é para que as metas elas sejam regionalizadas. Por exemplo, se a gente falar de segurança, pode ser que o problema de segurança que eu tenho num bairro mais periférico não é o que eu tenho no centro. Né? Pode ser que eu tenha um problema de furto num bairro tal, e aqui em outro bairro eu tenho um índice menor. Então que isso seja regionalizado para que efetivamente nós possamos analisar e falar assim, o que realmente melhorou? Eu tinha 20 furtos, a ideia aqui em 2026 é ter 15, 10 e 5. Né? Até a gente, não vamos ser utópico aqui de falar que isso vai zerar, mas que nós possamos ter índices aceitáveis e que chegue realmente
à ponta final da corda, que é a população. Que o dinheiro seja bem empregado. Exatamente. E que nós possamos ter mais índices, não medindo esforço. Por exemplo, se a gente falar de ronda escolar, tem lá no plano, salvo engano, que faz 10 rondas em 10 escolas diariamente, passaria para 13. Mas quais são os índices que nós precisamos melhorar? Né? E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de estratégia. Né? Furto, né, nas escolas, depredação do patrimônio, o que a gente quer melhorar, né, para que efetivamente, digo mais uma vez, chegue lá na ponta, que é o intuito da arrecadação e dos impostos públicos. Bom, então na saúde, 171 milhões, né, como que a gente pode aí manter essa saúde aí nesses níveis, digamos, aceitáveis? Lembrando, Natália, que aqui nós estamos com 18% na saúde, é um mínimo de 15% hoje por lei que tem que se destinar para a saúde. Volto a dizer, sentimos faltas de índices. Com todo esse valor, um montante desse, pode ser que eu coloque 30% e não chegue a uma situação desejável, né? Que seja aceitável. Então, volto a dizer, temos que ter índices. Com 171 milhões, qual a diminuição nas filas de espera? De atendimentos de urgência, emergência, de exames, de entrega de remédio. Precisamos trabalhar esses índices para que efetivamente esse dinheiro, essa verba, possa ser resultado de melhora no atendimento público. Perfeito. Aí a gente também vê Previdência Social, que é o IPMC, administração, saneamento, urbanismo, encargos especiais. O que seriam encargos especiais? São dívidas, pagamento de dívidas. Pagamento de dívidas, então, para o ano que vem, 39 milhões. Exato. Assistência social, e aí vem caindo, então, um pouco. Ó, legislativa, que é a Câmara. Então, a Câmara deve receber em 2026 25 milhões. Exatamente. Né? E esse número vai aumentando. 2027, 27 milhões. 2028, 28 milhões. 2029, 29 milhões. É que para a população entender, Natália, ele é proporcional à arrecadação do município. Então, hoje nós estamos em 2,67. Pelo tamanho e população de Catanduva, isso pode chegar até 6%. Certo. Né? Então, nós estamos hoje em 2,67%. Aí vem gestão ambiental, né, 21 milhões, e vem caindo um pouquinho. Então, esporte, 5 milhões, cultura, 3 milhões. Enfim, a gente vê aí o menor é para habitação. Exato. Né? 100 mil. 100 mil para 2026. Talvez pode ser melhorado? Deixe sua sugestão aí usando o QR Code. O interessante também da gente deixar claro para a população, Natália, a gente faz muita confusão o que é o PPA, o que é a LDO e o que é a LOA. Eu usei uma metáfora ontem, eu acho que eu fui muito feliz na explicação. O PPA ele é o plano plurianual que ele vai definir os investimentos e a destinação das verbas de forma estratégica pelos 4 anos. Inclusive, ele pega um ano da próxima administração, que ele vai até 2029. A LDO é a parte tática, né? E a LOA é a parte operacional das despesas. Então vamos fazer uma metáfora aqui. O PPA diz o seguinte, que nós temos que alimentar pessoas. A LDO vai falar como nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer pães e bolos para distribuir para a população. E a LOA vai detalhar isso. Olha, nós vamos comprar os ingredientes, qual vai ser a forma de distribuição, quais pontos da cidade. Então ela vai fazer toda essa explanação, um detalhamento melhor do que está na LDO. Então acho que isso é muito importante a gente deixar explicado. Fica bem fácil da pessoa entender. E o PPA, então, são 4 anos, de 2026 a 2029, né? E a LDO é para o ano que vem. Exatamente. A LDO e a LOA são anuais. Anuais. Bom, temos também aqui, então, o que foi apresentado ontem também na audiência. Lembrando que quem quiser assistir a audiência está gravada, está no YouTube da Câmara, tá? Você pode assistir. E hoje nós, então, estamos trazendo o David para que ele faça as explicações e de uma maneira até mais clara para o pessoal entender, né, Eu David? gosto muito de usar essa forma mais simples, porque a maioria da população ela é mais simples.
volto a dizer, é um planejamento complexo, tem muitas páginas, muitas tabelas. Tem que estudar, hein? A nossa equipe está debruçada em cima disso há mais de 10 dias. Inclusive, quero agradecer a minha equipe de gabinete, o Márcio e o Rômio, que tem aí feito um trabalho magnífico aí em cima disso. Porque não é fácil, né? Não é fácil. É muito número e outras são, né? É o dinheiro público, né? Tá aí para a gente tentar encaixar aí nesses departamentos. E aqui a gente tem as receitas, né, David? Explica um pouquinho também. Então vamos lá. Para 2026, pegando por referência, impostos, taxas, contribuições e melhorias, 230 milhões, contribuições, 45 milhões, receita patrimonial, 25 milhões, serviço, que é o imposto, né, 98 milhões, transferências correntes, 477 milhões, que essa transferência corrente são planos, né, do governo, verba estadual, federal, que vem para o município. Operações de crédito, então aqui a gente pode ver que nós temos dentro dos 100 milhões aprovados de empréstimo, nós temos em 2026 50, 27, 25 e 28, 25 milhões. Alienação de bens, né, isso aí como nós estamos vendo, está tendo leilão aí, né, e transferência de capital, 10 milhões. Receita interorçamentária são aquelas das autarquias, IMES, SAEC, né? E as deduções aí que vem debitado. Então, a previsão de arrecadação do município para 2026 é 990 milhões. Em 2027 vai passar de 1 bilhão de reais. O David, então é importante a gente falar quais são os programas, né? Então, dentro de cada departamento existem esses programas para onde serão destinados esses dinheiros, esse orçamento. Exatamente. A administração pública, ela trabalha dividida em programas. Catanduva hoje tem 30 programas divididos em 16 áreas, que são elas: legislativa, administração, assistência social, previdência, saúde, trabalho, educação, cultura, urbanismo, habitação, saneamento, gestão ambiental, comércio e serviços, desporto e lazer, encargos especiais e reservas. Então está dividido dentro dessas 16 áreas hoje o investimento, né, e a verba pública. Bom, então lembrando vocês aí que podem estar mandando sugestões, propostas. O QR Code é esse aqui que aparece na tela, né, David? Exatamente. Se você colocar a câmera do seu celular, vai abrir um formulário que a Comissão de Finanças e Orçamento desenvolveu para que você possa, de uma forma simples, dar a sua sugestão de o que você acha que tem que melhorar na cidade, porque agora é a hora de nós alocarmos o valor para que seja, né, destinado para essa área. Lembrando, Natália, que esse plano plurianual, ele define para onde o município vai ser direcionado para os próximos 4 anos, né? Se você quer focar em ter uma casa, você precisa destinar recursos para comprar a sua casa, comprar o terreno, construir ou fazer uma reforma, alguma coisa. Se eu quero comprar um carro, eu preciso focar e direcionar para isso. Eu peguei aqui uma informação, Natália, a respeito do crescimento populacional das cidades, né? Então eu peguei algumas cidades aqui, algumas da região, algumas do mesmo porte. Por exemplo, Catanduva, de 2000 até 2022, cresceu 9,39% em número de habitantes. Matão cresceu 10,28%. Barretos, 12,6%. Votuporanga, 14,1%. Agora vamos passar um pouquinho para frente. Fernandópolis cresceu 18,88%, o dobro de Catanduva. Se nós pegarmos aqui Olímpia, cresceu 19%, né? Nós pegamos Itapetininga, 22%, Tatuí, 23%, São José do Rio Preto, 28%. 4 vezes mais do que cresceu Catanduva. Araraquara, 32%. Então, nós precisamos ter ações destinadas para que venham desenvolver a nossa cidade e para que Catanduva ela tome realmente o protagonismo na nossa região. Tem dados aqui, por exemplo, de geração de emprego, né? Se a gente pegar Olímpia, uma média de geração de emprego, empregos por 100 habitantes. Então, Olímpia gerou 1,2 emprego para 100 habitantes. Catanduva gerou 0,44. É baixo. Itajobi, 1,76, quase 3 vezes mais, que 3 vezes mais do que Catanduva. Ariranha,
3,56 vagas de emprego para 100 habitantes. Então, nós precisamos de investimentos para que a nossa cidade venha a crescer, expandir. Nós precisamos ter oportunidade para que novas empresas venham para Catanduva, para que gere emprego, para que gere oportunidade, para que gere desenvolvimento para a nossa cidade. O boom demográfico, Natália, ele já não existe mais. A gente vê hoje aí pai e mãe de pet, né? O pessoal tem tido cada vez menos filhos, né? Então o boom demográfico ele já não existe mais. As cidades vão se desenvolver quando você for mais atrativo do que a sua cidade vizinha e as pessoas venham para cá. E as pessoas normalmente mudam de cidade quando elas têm um atrativo e normalmente é oferta de emprego e oportunidade. Então nós precisamos nos debruçar em cima desse plano para que a nossa cidade volte a ser referência regional e possa ter um crescimento expressivo aí e possa também melhorar os serviços públicos para que as pessoas possam viver bem, viver felizes e aí desenvolver a sua vida e as coisas que elas querem. Bom, parabéns, eu vou parabenizar você e sua equipe que também está aqui, vieram cheio de informações, cheios de dados importantes para a população, né? E parabéns por ontem a audiência, né? Você explicou de uma forma clara, objetiva, que acredito que todo mundo conseguiu compreender e hoje aqui também, acho que todo mundo conseguiu compreender um pouco mais. Quem tiver dúvidas, tem algum telefone que pode estar entrando em contato no seu gabinete? Eu vou pedir para colocar o WhatsApp aqui do nosso gabinete que a gente tem disponível. Os nossos assessores atendem lá, tiram todas as dúvidas, fazem os encaminhamentos. Lembrando, Natália, que isso é uma ação conjunta do Legislativo com o Executivo, sempre visando o melhor para a nossa população de Catanduva. Perfeito, muito obrigada, David. Um ótimo final de semana para você. Obrigado, Natália. Um abraço, até mais. Não pule esse vídeo, eu quero falar com você. O Plano Pai é perfeito para você e sua família, com tantos benefícios que nem cabem nesse vídeo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. Aqui na UBS do Jardim Imperial, na Rua Camanducaia, vim pegar uma medicação. Quero parabenizar o prefeito, né? A unidade está bem pintada, bem arrumada, foi feita a reforma, parabéns. Só que infelizmente a Secretaria de Saúde deixa a desejar. Quem quiser pegar uma medicação no horário do almoço, o técnico não pode, porque não tem técnico aqui. Em todos os outros postinhos tem técnico e é obrigatório ter técnico para dispensação de remédio. Quando alguém, uma pessoa aqui do Imperial, precisa de uma medicação controlada, ela tem que ir lá no Nova Catanduva para buscar. Pessoa de 60, 70 anos mais, né, que tem que pensar na sororidade dessas pessoas, só que infelizmente não só o governo, mas também a Secretaria de Saúde não está pensando. Então eu venho aqui pegar a medicação, não tem técnico para liberar, é obrigatório isso, então a gente tem que pensar não só na organização, mas também na pintura, né, na reforma, mas também nas soluções para esses problemas. Precisa e é de direito um técnico dentro da farmácia das UBS. Então, se a farmácia não estiver aberta na hora de almoço, existe um técnico para poder resolver isso. Se a sala de vacinação estiver fechada, é obrigatório ficar aberta. Então, por lei, vocês estão descumprindo. Vocês estão deixando a população desamparada, principalmente na questão da medicação. Então, por favor, vamos resolver isso, Secretaria de Saúde. O Pai tem convênio com vários médicos de Catanduva. Você terá acesso a médicos especialistas atendendo em consultórios particulares. Fale com o nosso pessoal. Deixe o Pai ser o plano da sua empresa. Empresa que tem Pai tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira.